Ó, pessoal, vocês devem lembrar, logicamente, né? Claro, quem não lembra, daquela do Pix de 17 milhões, né? Que o Bolsonaro recebeu supostamente dos seus apoiadores. Eu já digo de antemão que eu não acredito nisso. Eu não acredito que esse dinheiro, que todo esse dinheiro tenha vindo só dos apoiadores, tá? Isso pra mim aí cheira, fede, transparece lavagem de dinheiro. Mas isso aí só a Polícia Federal que vai dizer. Mas vocês devem lembrar, né, desses 17 milhões que ele recebeu lá na conta bancária que recebeu em Pix, né, supostamente. Só que o Paulo Capelli traz hoje aqui no Metrópolis uma informação relevante, importante sobre esses 17 milhões, né? Que comprova o quanto o Bolsonaro fez dos seus apoiadores um bando de otários. Porque uma coisa é você ser otário por ser enganado, outra coisa é você ser um otário consciente. Eu estou começando a achar que os apoiadores do Bolsonaro são otários conscientes, tá? Porque, sinceramente, se uma pessoa chegar ao ponto de estar doando dinheiro, seu dinheiro, né? Mesmo que esses 17 milhões não sejam todos os apoiadores, mas a gente sabe que teve gente que doou. Então, se a pessoa chegar ao ponto de pegar o seu dinheiro suado, trabalhando, enfim, né, que deu trabalho para você ganhar e doar para um político, é porque o nível de alienação chegou a tal ponto que não tem mais jeito praticamente, né? Mas tá aí, o Bolsonaro manteve vaquinha rolando mesmo após investir 14 milhões. Então ele pegou o dinheiro, né, que ele tinha nessa conta dele, que é a conta de pessoa física lá do Banco do Brasil. Pegou 14 milhões e investiu em renda fixa, né? Só que o que me chamou a atenção aqui é que ele investiu na pior carteira de renda fixa, que é o CDB, né? Mas, enfim, tá? Vamos aqui, ó. O ex-presidente Bolsonaro já tinha investido 14 milhões em renda fixa no Banco do Brasil, quando agradeceu a apoiadores e encerrou a vaquinha via Pix para quitar multas por descumprimento de medidas sanitárias de cerca de R$ 1 milhão, tá? O extrato bancário de Bolsonaro mostra que o depósito em certificado de depósito bancário foi feito em 27 de junho deste ano. Depois disso, Bolsonaro manteve a vaquinha rolando por 2 dias até anunciar que havia recebido o suficiente para pagar as atuais multas e expectativas de outras multas, né? Então aí, ele pegou o dinheiro da galera aí, né? Supostamente dos seus apoiadores, né? Que todo esse dinheiro supostamente veio desses apoiadores. Diga e repito, eu não acredito nisso. Isso pra mim tem cheiro de lavagem de dinheiro. Pois bem, ele pegou esse dinheiro e investiu em renda fixa, né? Então, você vê aí o nível de malandragem, né? Aquela coisa, gente, todo dia um malandro e um otário sai de casa, né? E pelo visto aqui é um malandro contra milhares de otários, né? Na ocasião disse que em breve mostraria o valor recebido decorrente da campanha lançada por aliados em 23 de junho. As cifras acabaram reveladas pela imprensa um mês depois. Eu tava lembrando aqui que alguns políticos bolsonaristas chegaram a doar também para o Bolsonaro, só que eram quantias ínfimas, né? Teve um deputado federal, inclusive aqui do Ceará, né? Bolsonarista do PL, não vou aqui citar o nome, né? Por motivos óbvios, para não dar palco para essa gente. Doou R$ 22, algo assim. Doou uma merreca, né? Então, só aumenta as minhas suspeitas de que isso se trata de lavagem de dinheiro, né? E logicamente que o deputado fez essa doação para fazer aquele velho apito de cachorro, né? Tipo, eu estou doando, doem vocês também, né? Um dia após anunciar o encerramento da vaquinha, o ex-presidente fez o segundo depósito em CDB em 30 de junho no valor de 2 milhões. Então, o primeiro aporte foi de 14 milhões CDB e o segundo aporte de 2 milhões de reais. A primeira aplicação de 14 milhões tem vencimento para 31 de maio de 2028, a última para 2 de junho de 2028. Então, o Bolsonaro, a princípio, vai ter que deixar esse dinheiro 5 anos, por 5 anos, caso ele queira resgatar, né, esse dinheiro com a rentabilidade. Porque o CDB, como eu disse, é o pior investimento que tem em renda fixa, né? Isso para quem quer guardar realmente dinheiro. Porque o CDB ele é um pouco mais flexível do que os outros títulos de renda fixa. O CDB, se você quiser resgatar, por exemplo, amanhã, você pode resgatar desde que você venda isso para um outro investidor. Só que isso, se você vende logo, acaba que não gera liquidez, praticamente você não ganha nada com isso, né? Mas enfim. Ó,
Os dados indicam que houve ainda uma outra aplicação de R$ 1 milhão em recibo de depósito bancário, totalizando aí os 17 milhões revelados pela imprensa. A principal diferença entre CDBs e RDBs é a liquidez, como eu falei. Os CDBs têm liquidez diária, ou seja, os valores investidos podem ser resgatados a qualquer momento e até vendidos para outros investidores. Tá? Então, esse é a pior carteira de renda fixa que tem o CDB. Né? Porque a ideia de renda fixa é que você aplique e deixe lá rendendo, né, por um determinado período. Tá? E que de preferência seja ali de uma taxa pré-fixada, né? Que é quanto você já sabe quanto vai receber ao final daquele prazo. Né? Mas enfim, tá? Já os RDBs só podem ser resgatados na data estipulada para o vencimento da aplicação. Aí, gente, a minha opinião sobre isso aqui é o seguinte. A gente brinca, né, chamando aqui os apoiadores do Bolsonaro de patriotários, né? Porque eles realmente agem como otários, gostam de ser enganados. Mas por outro lado, a gente vê que o Bolsonaro representa esse Brasil profundo, que é um Brasil reacionário, que é um Brasil é um Brasil racista, tá? Um Brasil reacionário, um Brasil racista, né? Um Brasil que não tem muita empatia com o outro, né? Então o Bolsonaro ele é a representação desse Brasil profundo, é como se ele fosse ali como se ele representasse ali um sebastianismo reacionário brasileiro. Né? Então, por mais que a gente xinga aqui os apoiadores dele, por mais que a gente brinque, mas tem aí uma análise que precisa ser feita, né? Que infelizmente o Bolsonaro representa esse Brasil profundo. Né? E eu não duvido nada que se ele pedir novamente dinheiro, a galera vai doar. Pelo menos seus apoiadores mais lunáticos, né? Sabe? Então... Mas assim, se realmente eu espero que esses 17 milhões... Eu espero que a PF descubra que isso não veio só dos apoiadores. Porque se esses 17 milhões, de fato, tiverem vindo só de apoiadores, a gente tem muito mais idiota do que a gente pensa na nossa sociedade. Tá? Isso é sintomático. Vai ser sintomático caso se confirme isso. Espero que não. Tá? Se for realmente lavagem de dinheiro, é mais um crime aí para a ficha corrida do criminoso Bolsonaro, tá? Mas é uma outra coisa também envolvendo a extrema direita, diz respeito aí à investigação da Polícia Federal no que diz respeito à delação do Mauro Cid. Vamos lembrar que na semana passada, né, veio à tona aí um trecho da delação do Mauro Cid, onde ele revela, né, aos investigadores da PF que o Felipe Martins, né, que era o então assessor do Bolsonaro, entregou nas mãos do Bolsonaro uma minuta golpista, né? E depois do Bolsonaro ter recebido essa minuta golpista, ele se reuniu com os militares, segundo a delação do Mauro Cid, tá? E aí a PF colheu essa parte do depoimento, né? E agora chegamos aí numa etapa onde a PF vai ouvir aí, né, os citados na delação, tá? Tô aqui na coluna do Guilherme Amado, do Metrópolis, tá? Dando aqui os devidos créditos ao colega jornalista, tá? E aqui ele colocou, ó, PF vai ouvir Garnier, Felipe Martins e todos citados na delação de Cid, tá? Porque isso faz parte, gente, do processo de delação premiada, né? Eu sei que na Lava Jato isso foi um pouco atropelado, né? Porque os delatores falavam o que a quadrilha da Lava Jato queria ouvir e começava tudo uma perseguição. Aqui não, aqui a PF tá fazendo um trabalho sério. Ela escuta o que o delator tem a dizer e vai checar essas informações que o delator está falando, no caso Mauro Cid, se o que ele está falando realmente condiz com, enfim, né, com a realidade. Então tem esse trabalho de checagem, tem todo esse cuidado que a Polícia Federal está tendo na delação do Mauro Cid, que na minha opinião tem que ter mesmo, tá? Porque digo e repito, volto a repetir, a prisão do Bolsonaro e dos seus asseclas precisa ser bem feita, para não restar nenhuma brecha para que eles saiam, para que eles escapem, né, de responder pelos seus crimes e consequentemente da prisão, tá? Então tem que ser algo muito bem feito. Vai demorar um pouco, mas é melhor que demore e seja algo bem feito do que não ser, tá? Logicamente. Mas vamos aqui, ó, para checar a delação do ex-assessor de Bolsonaro, Mauro Cid, a Polícia Federal vai ouvir todos os envolvidos nos fatos narrados por ele, inclusive os que já haviam dado depoimentos antes.
Ah, então quer dizer que o Bolsonaro também vai depor? Ele já foi citado na delação, né? Além do próprio ex-presidente, um dos que serão chamados a depor é Felipe Martins, assessor especial de Bolsonaro, que, segundo a delação do Mauro Cid, teria levado a uma reunião uma minuta do projeto autorizando um golpe de Estado no Brasil, tá? O almirante de esquadra, o almirante de esquadra da Marinha, Almir Garnier, que teria afirmado ao Bolsonaro que suas tropas estariam prontas para responder à convocação de Bolsonaro, segundo o Cid, também será ouvido no inquérito. Vamos lembrar que o Almir Garnier, eu acho que é importante aqui a gente contextualizar, o Almir Garnier ele nunca foi um militar de destaque, tá? Ele sempre foi um militar meio que medíocre mesmo. Tanto é que ele nunca assumiu nenhuma das esquadras, tá? A Marinha, se não me engano, tem duas esquadras, um em São Paulo, um no Rio de Janeiro e outro na Bahia, né? E o Garnier nunca assumiu nenhuma dessas duas esquadras, né? E isso por si só já revela o tipo de militar, o nível de militar que ele é. Só que o Bolsonaro, ele não queria, isso ficou muito claro, o Bolsonaro não queria colocar no comando das Forças Armadas militares competentes. O Bolsonaro sempre quis colocar militares que estivessem dispostos, né, a serem seus capachos políticos. E foi o que aconteceu aqui com o Almir Garnier. Que nada explica o Almir Garnier ter sido chefe, comandante da Marinha, no caso. Ele nunca foi um militar de destaque. Inclusive ele é alvo de críticas dentro da própria Marinha, né? Mas isso pouco importa para o Bolsonaro. O que ele queria era um capacho político. Então, a partir do momento que o Garnier aceitou o convite do Bolsonaro para assumir a Marinha, né? Assumir o cargo de comandante da Marinha, almirante, perdão, ele automaticamente criou uma dívida política com o Bolsonaro. Então, isso significa que ele iria apoiar qualquer projeto de golpe do Bolsonaro. Ele não tinha independência, né? Por isso que ele foi o primeiro a levantar a mão e dizer: eu apoio o projeto. E espero que ele seja punido, né? Ele vai ser punido, logicamente, né? Mas espero que essa punição seja bem pesada, tá? Cid contou que teve uma reunião com a cúpula das Forças Armadas e seus ministros mais próximos, que não resultou em uma proposta de golpe de Estado, porque a ideia de intervenção militar não foi aceita por unanimidade, como revelaram os jornalistas Bela Megali e Aguirre Talento. A PF está checando os elementos fornecidos por Cid para comprovar se o seu relato é confirmado por outras provas, tá? Então a PF está fazendo aí um trabalho minucioso nessa investigação, tem que fazer mesmo, eu apoio, tá? A gente precisa ter paciência, que o dia vai chegar, eu não tenho dúvida em relação disso. A justiça, gente, tarda, mas ela não falha. Justiça bem feita, ela pode até tardar, mas ela nunca vai falhar, tá? Então vamos esperar, vamos ter paciência. Eu sei que a ânsia é muito grande pra gente ver esse bando de criminosos na cadeia, mas a gente precisa esperar as investigações. Pra quando chegar o dia de prender, né, esses bandidos, que seja uma prisão pra valer, né? Que eles não fiquem em liberdade já no outro dia ou no outro mês. Tá certo, gente?